para Cornélio. Olha, o homem não entendia de Deus, não sabia o que era igreja. Irmão, Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. Oh, glória a Deus. Deus ele se revela da maneira que ele quer. E através da oração vem a resposta. Oh, glória a Deus. Eu quero te dizer, não se desespere. O Deus Todo-Poderoso, ele vai se colocar de pé e vai plantear a tua causa. Vai vir resposta de Deus. O melhor de Deus está por vir em sua vida. Amém? Deus abençoe. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Nós Deus somos gratos a Deus, né, por essa oportunidade. Aonde Deus nesta noite estar aqui reunido na sua presença para adorar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, estava ali em casa, meu Deus, recebeu o convite do meu pastor. Vamos lá na igreja, meus amores, buscar a presença do Senhor, porque lá em casa, a minha vez, nós vamos almoçar ali, liberdade, comida, mas aqui nesta noite nós vamos levantar a palavra de Deus. Aleluia. Por isso nós estamos alegres por essa oportunidade, pastor. Aleluia, o Senhor deu para mim e deu para você, porque se não fosse ele, eu e você não estaria aqui, e se nós estamos aqui é por causa dele. Por Deus que derramou teu sangue pela tua vida lá na cruz do Calvário, para nós direito de estar aqui nesta noite adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui um versículo ali na palavra do Senhor Jesus Cristo, lá no Salmo 1 e o versículo 6 diz assim: a palavra do Senhor: os meus olhos procuram os fiéis da terra, que esteja comigo e que anda no meu caminho, no caminho reto, sim, e servirão. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adora ele espírito de verdade, irmão. Vivemos finais do tempo. Aleluia, glória a Deus, São Paulo. As igrejas hoje em dia se encontram vazias. Essa é a verdade, irmão. Nós temos que falar a verdade, glória a Deus. A igreja vazia. Creio eu, pastor, que hoje era para estar cheia. Aleluia, mas muitos se preocupam com as coisas materiais, esquece de se preocupar com a vida espiritual, colocando em primeiro plano, talvez as coisas materiais, esquecendo de colocar em primeiro lugar as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Então nós temos que esforçar e vir na presença do Senhor, buscar revestimento, buscar a graça de Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e se nós não tiver, vive na rocha, vive na presença do Senhor, talvez nós não vamos suportar o que está para vir ainda, mas Deus, então precisamos chegar até Ele, Ele chegará até nós. Precisamos buscar o Senhor em espírito de verdade. Se nascer de corpo e alma espírito, não se preocupar com as coisas terrenas, mas se preocupar somente com a nossa vida espiritual diante do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
vivos e conservados amigos em Cristo Jesus. Sempre Deus tem este propósito de nos unirmos e perseverar unidos. Aleluia! É um grande sinal da espera para a vinda de Cristo, o Senhor da glória. Quero louvar a Deus comigo, com a minha esposa. Daqui a pouco iremos meditar nessa palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Aí com Levita. Se lembra, leva ninguém, maravilha. O geral tem uma memória boa. Graças a Deus. Vamos louvar o hino de número 46 da cristã. Cumprimenta a igreja na Santa Paz, assim. Amém! Bendito és o nome do Senhor. Penso que nos ajude. É o número 46, tá? Glória! Perdão é o perdão é a de morrer. O perdão é sempre morrer. A voz da toda
e claro, com valor sem temor, por Cristo pronto a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, vive sempre para devolver. Glória a Deus. E ainda tem servo de Deus, e na hora da luta, da batalha, pode suportar. Igreja, como eu estava chegando, o irmão falava, é verdade. Ainda vai vir lutas, batalhas, guerrilha contra o povo de Deus. E será que a igreja realmente está de pé? Porque a gente está vendo, não é verdade, a fé esfriou, o povo amou isso, a fé continua. Porém, tem gente para fé para todas as coisas. Mas para estar na presença do Senhor, para levar chicotada, para ser humilhado, para ser pisado, para ser tirado de cima do altar. Será que tem esses servos de Deus? É para erguer, o Senhor está falando. É para estar na presença. Não importa a luta ou não importa o que vem contra você, é para você enfrentar. Porque se está realmente com Cristo, vai ter que vencer. Louvado seja Ele. Porque morrer para os que são de Cristo é lucro. Então, se morrer com Cristo é lucro. Então, a igreja, porém, a gente está vendo antes as lutas vir, o pessoal correndo. E aí é onde a gente tem que pensar e avaliar quem realmente vai estar nessa batalha. Porque os dias são maus e cada dia está ficando mais pior a situação. E nós sabemos que daqueles que eu nem coloco os ídolos que são servos de Deus. Quantos já saíram da presença? Quando vem qualquer coisinha, corre. Eu vou para outra igreja. A outra igreja vai ter outra igreja. Igreja, pensa uma coisa. Cristo é único. Você pode sair daqui para outro, vai vir do mesmo jeito aí. Você vai correr para uma, para outra, você tem que ficar onde está. Foi assim que o Senhor falou com os discípulos. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Os que ficarem em Jerusalém foram revestidos. Os que correm para um lado e para outro, e cadê a fé desse povo? É o que mais a gente está vendo, pregadores correndo para um lado e para outro. E aí, o Cristo que ele serve não é o mesmo que está aqui? Então vamos analisar as coisas. Vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar por aqueles que já saíram da presença do Senhor. Eu fico triste sim, meu coração entristece, porque a gente vê pessoas que outra hora eram usadas pelo e hoje estão ali, escondidos, não querem nem saber. Quando você fala de Cristo, eles inventam sua falta, também precisa de você. Mas nós temos um Deus Santo poderoso, porque essa aquela alma de salvação o Senhor traz. Vamos, igreja, orar, vamos levantar um clamor. Glória a Deus. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja, meu Pai. A igreja de pé, Senhor amado. Ele tem para cada servo teu, a cada serva tua, a cada filho teu, Senhor, a cada filha tua. Meu Pai, as crianças, Senhor, os teus pais, os obreiros na tua casa, Senhor, os pastores. Oh, Pai amado, venha sobre cada colaborador, tua igreja na terra, a tua igreja não venha, Senhor. Nós estamos vendo, Senhor, essa tua humanidade, mas nós ainda temos o teu sangue, o teu sangue, o Deus poderoso, o Deus piedoso que salva, que liberta, que transforma a vida, meu Pai. Pai de amor, aqueles que estão precisando do socorro da misericórdia, aqueles, Senhor, que não são lembrados, mas o Senhor nessa noite visita, vai visitando, Senhor, vai trabalhando na vida daquele homem, daquele mulher. Visita os presentes,
Epístola aos Romanos, versículos 12 ao 14. A Epístola aos Romanos. Você que sabe. Você não? O salão da época, eu posso dar. Põe aí pertinho. A Epístola aos Romanos. Vocês estão escutando? Amém. Ah, então tá bom. O presbítero tem a voz alta. Esse presbítero. O salão da época também, não é? E, Irmã Maria. a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 ao 14. Romanos 5, 12 ao 14. Isto. A Epístola aos Romanos. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Vamos dessa palavra de Deus, que nos orienta de uma maneira toda especial e satisfatória mesmo. Contrário, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 14. Então vamos meditar. Está escrito na minha Bíblia, tem o título, não sei se os irmãos têm também, não é? Por um homem vier o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Assim está escrito no título da minha Bíblia. Todos encontraram? A minha está escrita assim: Adão e Cristo. Também. É um contraste de um contra o outro. Realmente. Glória a Deus. Não é a figura de Cristo, só que a figura foi distorcida. E a que ali vive permanece Cristo, diz a palavra de Deus. Pois que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei está o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, e é Jesus. Pode citar comigo, irmãos? Glória a Deus! E meditar nessa palavra. Glória. Palavra de Deus. A Bíblia nos assegura sobre épocas condicionais, ou seja, que Deus condicionou a pessoa, e época também não condicional. O que lemos aqui na palavra de Deus é que, primeiramente, Paulo cita a queda do homem e o sentido, o significado. Adão, por um homem, veio o pecado no mundo. Porque o pecado veio a morte. Mas a nossa segurança na palavra é esta. Porque então, que Adão pecou e não teve retorno desde aquele momento. Essa é a questão que o apóstolo está referindo os irmãos para variar. E as irmãs, eu cita dois personagens. Cita Adão e cita Moisés. E todos os dois personagens, ele não descarta de citar a lei. Eu estou comentando porque a melhor maneira de servir a Deus
é quando descobrimos a melhor época que Ele facilita para conosco. Então, Adão pecou porque quebrou uma lei. Estão compreendendo? Isso. Adão pecou, ou seja, Adão foi, depois ele foi restituído, claro, mas ele pecou, transgrediu, porque ele estava debaixo de uma lei condicional. Por isso que veio a força de tanto Adão como Moisés. O Senhor está referindo que houve lei. E houve lei, e por fim houve também o quê? Transgressão. Exatamente. Deus criou Adão e deu 6 recomendações lá no Jardim do Éden. Foram 7. As outras estavam incondicionais, liberais, referente ao assunto. Mas se quebrasse a 7ª regra, ali o homem correria para retornar, custaria a vida de Cristo. O Senhor disse ao homem: multiplicai, de a terra, povoai, cuidai da natureza, dominai sobre os animais. 6 recomendações. Mas entrou o processo da 7ª. Aí nenhuma dessas o Senhor condicionou morte. Mas a 7ª sim. Se comer do fruto da árvore da vida ou da ciência. Quem está acompanhando a pregação? Amém. Foi da vida ou da ciência? Ajude aí, irmãos. Porque é dentro de nós estudar na palavra, tanto na virtude como no saber a palavra de Deus. E diz lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 9, depois vai para o versículo 17, Deus fazendo uma recomendação condicional. No dia que comerdes do fruto da árvore da ciência, certamente morrerá. Exatamente. A árvore da ciência, ela inclui referente a atributos de Deus, que somente Ele tem esse direito de usar. Pode ver que no capítulo 3, versículo 4 de Gênesis está escrito: esse que é o homem como um de nós. Jesus falando com o Filho. Deus falando com o Filho, com o Pai. Sabendo bem o mal. Então entrou o pecado por causa de uma transgressão referente à lei que a Deus tinha dado a Adão, a lei da inocência. Ele estava condicionado a continuar na inocência. Mas tinha uma condição que eu estou referindo. Precisariam que ele resguardasse de comer do fruto da ciência, do bem e do mal. Como nós sabemos. E por que eu estou referindo isso? Porque nós estamos num tempo mais rico de servir a Deus. Nunca se encontra na Bíblia, a não ser a época que Deus falou com Abraão, uma época tão rica para servir a Deus, tão bem estruturadamente que a pessoa não queira compreendê-la, a palavra. O mais rico do que no tempo de Adão, porque aí ele ficou Adão. Quando ele ficou, ele transgrediu uma lei de maneira, como já foi expressei, a Bíblia diz, de uma maneira, de uma condição. Ele violou uma condição. E passou da consciência para a inocência. E ele passou a conhecer aquilo que ele não deveria passar. Por que eu estou referindo isso? Porque nós estamos vendo umas pregações, algumas, não todas, claro,
para ajudar você a conseguir uma bênção. Ela é uma bênção integral. E muitas vezes, por não observar, causa problema de distorção para obter um determinado objetivo, um determinado resultado. Isso não é bom. Bom é que entendamos bem a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Por causa daquela transgressão, a palavra nos diz no versículo 14, como lemos, que a morte passou o quê? Quando é que a morte reina? É quando ela tem poder sobre alguém. Está compreendendo? Então, desde que Adão pecou, a morte, vou expressar a palavra uma vez e outra, para que nós possamos estar cada momento a mais bem informados. Talvez algo que alguém não descobriu, descubra. A morte passou a ter domínio sobre o homem. Dominou porque o homem promoveu uma queda e uma lei condicional. Aí a morte ficou só reinando sobre o homem. Porém, o homem quebrou a primeira aliança lá no Jardim do Éden, a aliança da inocência. E foi devendo acontecendo quebra de alianças. Deus chama Adão, diz a Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis 3, versículo 21. Deus chama o homem, degola cordeiros, tipo de Cristo, passa o sangue sobre Adão e Eva, veste-os com vestes de justiça, e eles voltaram à reconciliação, mas aí já não foi mais debaixo de uma lei condicional. Já foi condicional. Já foi a demonstração de uma graça perfeita do Senhor da glória. Desde que o homem, desde que o homem pecou, o homem ficou fraco, enfraquecido, decadente, incapaz de cumprir qualquer regra. Se o homem perfeito, o homem que se tornou a imagem e semelhança de Deus, Adão, mas através de uma mensagem subliminar, entrou pela mente, estou referindo a Adão porque a recomendação foi feita para eles, dois pecados. Porém, daí para cá, Deus formou outra aliança. Qual aliança? Aliança com o sangue de Cristo, o Senhor da glória. E continuou, mas só que nós encontramos da época do pecado de Adão até o Sinai, de apoio ao ministério de Moisés, nós encontramos sobre a reação de Deus, a preexistência de Deus, as promessas de Deus, mas não dentro de uma lei condicional. Condicional é aquilo que já foi dito, se não se compreende bem, nós temos que analisar bem o que Deus fala conosco, porque a palavra falada aqui na terra, ela vai ser selada lá na glória, selada no céu, não passa lativo. Mas o que Paulo estava questionando, e nós questionamos também, é que Deus renovou a aliança com Noé. Já era a segunda aliança. A terceira aliança. A primeira aliança Deus fez com Adão sob a aliança da consciência. Depois Deus tinha feito a aliança com a natureza. Então, ou seja, mediante a permanência, a perseverança de Adão, a aliança com a natureza não quebraria. Por que não quebraria? Porque dependia exatamente da obediência de Adão. Mas quando Adão pecou, quebrou duas alianças, sim ou não? Pode avaliar em Gênesis capítulo
diz Adão: maldita é a terra por causa de ti. Então veio a maldição não somente no ser humano, mas também a natureza. Está convulsionado como vemos hoje. Deus mesmo, coisas que nos chama a atenção e nos leva a uma orientação melhor referente à palavra de Deus. Deus chama Noé, depois que houve o dilúvio. Deus chama Noé, faz a terceira aliança. Aliança referente a não terminar de dar mais o mundo com água, mas com a caloria e com fogo, seria tudo meio castigo. Mas se eles permanecessem, pelo menos, conservando o nome de Deus pelos objetos, aquela aliança foi quebrada na Torre de Babel, quando o nome de Deus foi blasfemado devido à identificação de objetos contrários. Ele diz que, por exemplo, na Constituição ele dizia: Drago incitou, eles tinham que levar uma cadeia. Conclusão, por isso que a palavra ela tem um padrão, todos pregando a mesma coisa, e é um padrão exato do Espírito de Deus em cada pessoa. Seja homem ou mulher, o ministério dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos, visando diretamente Cristo, o Senhor da glória. Depois que a aliança, a terceira aliança, foi quebrada para a Torre de Babel devido à confusão, Deus não desiste, glória a Deus. O plano de Deus estava e está sempre de pé. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e faz a quarta aliança. É a aliança que mais identifica com essa aliança presente, é a aliança que Deus fez a Abraão. Porque a aliança que Deus fez a Abraão não foi igual à aliança noética ou noérica. A aliança que Deus fez a Abraão foi uma aliança integralmente incondicional, salvando o homem e não impondo no homem nenhuma condição que o homem pudesse fazer para que ele fosse salvo. Aí Deus fez a quarta aliança a Abraão. Eu me alegro muito. Isso é contra a realização na vida particular, a vida secular, a vida espiritual, a vida emocional, a vida relacionada com a confiança em Cristo, o Senhor da glória. Aí Deus chama Abraão e faz a quarta, é esta parecida bem com esta aliança. Podemos chamar a aliança de Cristo, a aliança, a oitava aliança, ou seja, a aliança eterna. Ela é irmã, gêmea, legítima da aliança que Deus fez com Abraão. Por quê? Porque ele livrou o ser humano das suas fraquezas. E sempre manteve, Deus sempre manteve, porém, em parte nos foi referindo uma lei condicional referente a Abraão. Mas quando alguém, a Bíblia diz, quando alguém ouve a palavra e não entende, o que acontece com a pessoa? Desvaloriza a palavra. E a Bíblia diz que o maligno toma posse da mente. Israel sucedeu isso. A quarta aliança deteve Israel lá no Egito. Deus fez a quarta aliança com um casal de velhos. Um homem com 75 anos e uma mulher com 65. Pega aquele casal, renova as forças, aumenta os anos, para Deus tudo é fácil. Para Deus tudo é fácil. E a nação foi para o Egito, o povo, dentro de entre 65 a 76 almas, e lá o povo tiveram aquele período debaixo do que?
400 anos, eu irei buscar a nação, trarei para mim, te tirarei da terra da escravidão e levarei para a terra da promessa. Dê graça, glória a Deus, somente de graça. É a graça de Deus. Aleluia. E o povo respondeu o contrário, o ego desmonta a pessoa. Tudo que é falar, nós devemos colocar a prioridade de Deus em primeiro lugar. Se Ele viver e se quisermos, faremos isso ou aquilo. Tiago, doutrinando a igreja, fala isso. Aí o que acontece? Lá no Monte Sinai, houve uma troca do quê? Da graça pela lei. Se nós não reparar bem, a gente aceita Cristo e nunca se liberta do jugo, que a pessoa mesmo cria o jugo. É uma realidade. E o que se vê muito hoje, às vezes a pessoa está passando lutas desnecessárias devido à não compreensão da palavra. Não são todos, mas a gente observa isso. E aí continuou Israel lá no pé do Monte Sinai. Deus tirou Israel do reino da morte, implantou-se na graça. Israel, por decisão novamente, volta novamente a reedificar o reino da morte. Por isso que Paulo está dizendo, a morte reinou desde quando? Desde até Moisés. Porque os dois receberam a lei condicional. E a lei do Antigo Testamento, como nós sabemos, era a lei que implicou pena de morte. Era justificada pelas obras, assim por diante. Mas com tudo isso, com Israel sofrendo, Israel passando por um processo que não deveria passar, porque a morte voltou novamente a ter domínio se não guardasse 630 regras. O homem não tem possibilidade de guardar tantas regras. O homem precisa da misericórdia. O ser humano precisa da misericórdia do Senhor nosso Deus. Misericórdia é amor. Misericórdia vem de duas frases. Vem de miséria para acordo. O homem está em estado de miséria. A palavra homem significa humanidade referente a homens e a mulheres. O homem vive às vezes em estado de calamidade, estado de miséria, escravizado pelo pecado. Ouve a palavra de Deus, crê nessa palavra. Então Deus chama aquele ex-miserável e sela um acordo com ele através do sangue do Cordeiro de Deus. É isso que eu vou dizer. É isso que nós precisamos e é o que mais Deus tem nos dado. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nesta boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Ele nos pode avaliar e devido à aliança condicional, Israel, por causa da quebra da lei, foi expulso da Palestina, andando a pé quase 1.000 quilômetros, indo para a Babilônia. Por causa do quê? Porque eles escolheram um caminho impossível o homem chegar a Deus. Deus nunca nos convida para impormos algo que não podemos carregar. Deus nunca nos convida para a briga. Ele nos convida para a paz. Glória a Deus. E a paz, ela tem uma natureza agradável. A paz, ela tem a natureza, possui a natureza reconciliada, natureza mais branda, assim por diante. E assim que eu sou convidado, a gente Deus se acompanhando a Bíblia, para chegar até esse momento. Depois que Israel pegou as duas alianças, a aliança das obras e a aliança do Estado, eles poderiam viver bem se não transgredisse a aliança nacional, a da Palestina. Era a sexta aliança, a da lei, a quinta. Mas as duas estavam no sentido de
no significado daquelas condições. Quebrou. Mas vemos que Deus, nós vamos referir as mesmas frases. Deus não desiste, glória a Deus, da sua palavra. Ele luta, ele vela para a sua palavra. Glória. A sétima aliança foi concedida a quem? A Davi. Davi continuou bem nas alianças, apesar que era um homem, cometeu falhas. Mas a aliança estava de pé. Porém, na linhagem de Davi, dos filhos de Davi, as alianças foram quebradas. Mediante a posição de Absalão contra Davi, Salomão também entrou na poligamia. E assim por diante. E com isso a aliança não pôde, deu a fim, de acordo ao líder que Deus tinha levantado na terra, no caso, o sétimo líder foi Davi. Mas o próprio Davi já tinha aquela visão cêntrica, a visão cristocêntrica. Ele observou que na linhagem dele falhou, ele também falha, mas aí ele aponta para a aliança eterna, glorificada é o nome do Senhor. Ele aponta para a aliança eterna. Lá no capítulo do livro de Salmo, versículo 10, versículo 1, lá está escrito, né? Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos sobre os cabelos de vossos pés. Estava falando de Jesus, profetizando. E veio então esta última aliança, a oitava aliança. Essa oitava aliança, como eu citei no princípio, segundo a palavra, ela está ligada à quarta aliança. Porque a quarta aliança foi considerada e implantada a aliança da fé. Aliança da fé. Aquela aliança que serve a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Quem sabe que é assim? Aquela aliança que você serve a Deus sem precisar fazer prova dele. Essa é a aliança de servir a Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Se nós podemos avaliar lá em Malaquias 3, primeiro, principalmente, o povo estava rebelde, estava pecando e nem sabia onde pecava, estava destituído da graça. Aí Deus falou: olha, vocês estão nessas condições, acham que eu não estou fazendo nada por vocês, façam uma prova, mas para os rebeldes. Deus mandou fazer para os rebeldes. Pode avaliar o que da palavra. Quando Tomé duvidou, Deus disse a Tomé: não seja incrédulo, mas crente. Tomé não servia a Deus pelo que ele era, ele serviu a Deus pelo que ele fazia. E recebeu a redenção do Senhor da glória. É por isso que a palavra, a meditação da palavra, ela não se transgride o efeito pleno da fé. Agora, analisando bem, onde nós estamos hoje? Na graça ou na lei? Na graça. E a personificação da graça, ela implicou em nós uma lei condicional? Não. Como o Reginaldo gosta de ler, lê para nós aí Apocalipse 22, 17. É a nossa felicidade, é a nossa alegria, é a nossa confiança. Glória a Deus. 22, 17. Isso. Vamos lá. Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tiver sede, vem. Vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba do quê? De graça. Da água da vida. Só não se salva quem não Ele quer. todavia. Todavia, a palavra só não se salva quem não compreende a palavra. É perigoso. Agora, veja bem, nesta lei da graça, que é a lei moral, a gente, primeiramente, o Espírito Santo veio sobre nós para implantar
Jesus, o pecado, o reino do pecado foi cancelado. Glória a Deus. Por que ele foi cancelado? Pode analisar em Mateus Apocalipse. Não encontra um texto mediante a lei condicional. Jesus chegou a dizer que o perdão, quantas vezes for necessário, é o escape de nós continuarmos perseverando e não impondo uma lei, como eu já falei várias vezes, aquela lei de uma condição. Que ele quiser, tome de Graça. água, a fonte da água da vida. Isso quer dizer, a salvação ficou plenamente de graça. O primeiro presente que recebe é a salvação vindo acompanhada com o selo do Espírito Santo. Porque a pessoa creu e produziu fruto digno de arrependimento e foi beneficiada e o Espírito de Deus veio para ficar em nós. Aleluia! Dê uma olhada em Romanos 6, irmão, já terminando o controle do horário. Romanos 6, 13. 13. Isso. Vamos ver. 14. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Romanos 13, 6. 6, 6, 13. 6, 13. Vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 13. Isso. E diz assim: nem ofereçai os membros do vosso corpo como instrumento de injustiça ao pecado, mas oferecei vós a Deus como vivos que vieram da morte para a vida. Porque o versículo 14 faz o fechamento do contexto. Pode ver? Vai. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sob a lei, mas debaixo da Graça, aleluia, vitorioso em Cristo. Temos duas vitórias, só por isso no Apocalipse capítulo 5, verso 6, a palavra nos diz que o Senhor nos lavou com o seu precioso sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Para Ele e para Deus. Ei, porque reinamos sobre a glória, reinando sobre o pecado do mundo. O pecado não tem domínio mais sobre alguém, porque não está debaixo da lei. Como assim? A lei era um exemplo. Trouxeram uma acusação a Cristo segundo a lei. E lá no capítulo 20 de Levítico, verso 10, diz a palavra: quando houvesse adultério, morreria o homem e a mulher, sem chance para pedir perdão. Trouxe a mulher mesmo, que não era uma realidade, mas era uma acusação, porque o homem não apareceu. E por fim, Jesus disse: olha bem, quem te condenou? Quem podia condenar era a lei. Ou então o ser humano injustamente, porque é fraco. Aí Jesus expressou: nem eu te condeno, porque eu vim para dar oportunidade àqueles que se arrependem. Glória a Deus. Então, estamos vivendo num tempo mais rico e se analisa debaixo da palavra de Deus. Por que esse tempo rico? Porque, primeiro, a nossa vitória está lá no passado. Tudo é importante. A nossa vitória está onde? No passado. Quero que o irmão dá um repasse aí no capítulo 2 de Efésios, versículos 6 e 7. Glorificado é o nome do Senhor. Romanos 5, capítulo 2, Efésios, melhor dizer. Efésios 2, versículos, pode ser o 5, 6 e o 7. Pode ler? Pode. 2, 5, 6 e 7, né? Isso. Glória a Deus. Nossa vitória foi decretada lá no passado. Vamos ver. E estando nós mortos em nossas transgressões
nos perdoou, nos ressuscitou, nos justificou, nos fez assentar lá na glória, aleluia, para demonstrar a riqueza da sua graça. Oh Deus, o tempo a oportunidade ela é dada, e além da oportunidade ser dada, vem a salvação com a manutenção da palavra de Deus. Aí no capítulo 1 de Efésios, a palavra diz, irmão, no versículo 1 ao 3, vamos ler terminando, é tão gostoso a palavra. Os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada ela foi escrita. E agora, nos dias atuais, nós temos a palavra de Deus escrita em 2 lugares. Quer descobrir? No papel e em nossos corações. Eita Deus, maravilha! Pode ler, irmão. Versículo 3 e 4. Efésios 1, capítulo 1, versículos 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Quantas? Todas. Tem pessoas que ela é regressiva. Ela é. Pode continuar. Então, 4. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como Ele nos escolheu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mancha na presença dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo a santidade da sua vontade. Glória a Deus. É segurança máxima. Por quê? Ele nos fez aceitar os lugares celestiais. E ainda mais, Ele nos deu o Espírito Santo em forma de derramamento. Glória a Deus! Seja bendita! O nosso ajuntamento, a nossa reunião com Ele é para a glória dele. Em cada momento, os que descobrem a palavra de Deus vai vivendo melhor. Concluindo aqui, estamos vivendo em uma época mais rica. Antes que Deus fundasse o mundo, Ele traçou a salvação, programou a salvação aos que hão de receber a palavra e nos designou para a glória. Louvado é o nome do Senhor. Tudo está no passado. Não podemos usar texto isolado que vira pretexto, transforma pretexto do objeto de homem. Alguém, até eu já ouvi pessoas dizendo, ninguém tem certeza de salvação agora, não. É os perseverantes até o fim serão salvos. Só que devido nós não estamos debaixo da lei condicional, nós temos direito de perseverar. Amém. Porque nós somos falhos, cometemos erros, às vezes nós iramos, mas nós temos também o Espírito Santo que leva-nos a entender, dá-nos o entendimento, dizendo, você errou, aí imediatamente a pessoa se arrepende, aí Deus continua carregando a pessoa dentro do coração dela, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Temos esse patamar garantido, salvação no passado. Alguém aceita Cristo hoje? Ele já estava avisado lá antes que o mundo existisse. Porque Deus não se limita ao espaço nem ao tempo. Ele chama as coisas do passado como se estivesse acontecendo agora. Diz a palavra. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Deus continue a palavra. Agradecer a Deus. Gostei de estar aqui nesta noite. Como de sempre, Galatia disse isso, não é? Companheiro aí, do amíssimo Reginaldo, sempre ligados um ao outro em Cristo, e cada vez a amizade crescendo mais. Amém. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Quem trouxe a sua oferta, a presente de ação de graça, devemos fazendo
revelação, sim ou não? Sim. Culto de revelação, sim ou não? Sim. Qual é a maior revelação? E a menor? Tá vendo? Não existe, né, irmão? As pessoas ironizam muito a modo de expressar totalmente o contrário. Jesus pregou a palavra em todo o tempo. Pregando ensinando. Quem projetou pedra, presente a Deus e ação de graças, por amor e maravilha. Deus de amor e de bondade, em nome de Cristo Jesus, deu um amado filho. Senhor, agora que está a tua sua pedra, o Senhor preparou primeiro. Receba, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, teu amado filho. Amém. Graças a Deus. Coloque na sala. Não sei se tem alguém que faça pegar em velório, no grau de Deus preparar e trazer na obra de Deus. Tem alguém? Glorificado no nome do Senhor. Aleluia! Pode passar. Amado no nome do Senhor. Que reina para sempre. Irmão Cícero. Lembra, irmão Cícero? Lembra do nosso Deus? Foi bem aproveitado o tempo, né? Na época do irmão José. Louvado seja Deus! Assim que eu estou preparado, traga para ajudar a obra do Senhor. Glória a Deus, amado Deus. Os irmãos podem ver que só um pouquinho. A hora que nós entramos, o irmão estava testemunhando de Jesus. Parece que ele estava vendo Jesus assim, ó. Ei, maravilha! Aí veio o outro testemunhado também. Parece que ele estava vendo Jesus assim, ó, literalmente. Pelo efeito da fé, porque significa o quê? É boca rica, derramamento do Espírito de Deus sem limites. E nos dá esta plena intrepidez para falar do nome do Senhor. E Deus continua abençoando. O irmão vai ter avisos e já vamos terminando esse trabalho. E ele não só na noite, mas numa época tão importante. Nesta graça. Amém. Aleluia. É que durante a 8, o irmão Joel vai ter que falar. O Joel Manuel? É. Vai lá, né? Então, mas eu digo para o irmão, para contar. Isso, e também o irmão Júlio César. Ele vai enviar um presbítero aqui na vez. Né? Certo. Ele é para vir hoje. Ah. Mas eu digo, não, eu conversei já com o presbítero Manuel. Ele fez, tá bom, então na outra terça-feira ele vem. Isso. Então, Tá bem. Aí na outra. ó, o presbítero, igreja, é tão bom, né, irmão? Qual é o nome dos irmãos aí? Meu é Melquisedeque. Melquisedeque, olha aqui, irmão. É. Melquisedeque, aqui do irmão. Martim, Deus abençoe vocês. Foi gostoso ou não foi, meu? A gente aprendeu um pouquinho do Senhor. Amém, Jesus? É bom, né? Aleluia, louvado seja Deus, a gente aprendeu um pouquinho do Senhor. E eu peço para a igreja, né, irmão? Né? Vamos examinar as escrituras, né? Sim, é o que a gente fez. Faz. Isso, é bom. Vamos examinar. Amém, Jesus? Aleluia. Porque é dela que justifica nós, né? É ela que testifica de Cristo, Senhor. Não é isso? Né, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao meu Deus. Verdade. Eu vou agradecer ao presbítero, não. Em primeiro lugar é a Deus, depois a ele e a vocês. Aleluia, porque em primeiro lugar é o nosso Deus, irmão. Nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Além de Moisés, vigorou até a quem? A lei de Moisés durou até a João Batista. Estava lendo hoje, estava lendo um pouquinho hoje. Quem vai viver abrindo o caminho? É João Batista, né? Batista. Para quem chegar? Cristo. Cristo. Eita, glória! Glória a É Deus. por isso que é bom a gente estar lendo a palavra do Senhor. Verdade. Irmão. Eu estava meditando um pouquinho hoje, né? Aí sai essa mensagem, vai sobre a lei. Exatamente. Hoje a gente está debaixo da lei de Cristo pela fé. Exatamente. É ou não é? Isso. A lei de Moisés, ó, ficou para trás. A Bíblia diz que a lei de Moisés tem falta, mas a lei de Cristo é perfeita.
efetivamente, mas a carne não se converte. É verdade. Por isso há as contradições. E mediante essas contradições, a lei moral de Cristo nos dá o direito de renunciar, se arrepender e prosseguir com paz. Eita, glória! E naquela época a lei de Moisés, quando adulterava, hein? Aleluia! Era morto de quê? Pedra. Aleluia! Mas da lei de Cristo, não. Né? Aleluia! Então, irmão, vamos ficar firmes, né, irmã Maria? Eu prestei muita atenção à irmã Maria falando. Aí eu lembrei do tempo passado, como tentaram me tirar da presença do Senhor. Eita, glória! Aí me botaram de prova, ó, 2 meses. Mas toda noite eu estava na igreja. Eu não podia louvar, não podia fazer isso. Deus perdoa o homem que grita. Sempre Nossa! E eu lá, toda noite na casa do Senhor, me botaram de prova. E eu fiquei lá na casa do Senhor toda noite, eu não podia louvar. Aí eu sentado no meu cantinho, pegava a minha harpa. Quando as irmãs estavam louvando, eu louvava. Eu queria ver ninguém pedir. A gente tem que ser sábio, irmão. Aleluia! Ninguém pode afastar nós do amor de Cristo, irmão. Igual a irmã Maria estava falando, não sai por causa disso ou por causa daquilo. Irmão, não bota desculpa não. Aleluia! Aí eu me lembrei dessa época. Aí eu fiquei um mês todinho na igreja, direto. Todo dia, me louvando a Deus. Aí a mulher do pastor olhou e disse: vamos colocar o irmão Reginaldo de novo, porque ele todo dia está na igreja, vocês estão vendo? A perseverança em Cristo Jesus. Né, irmão? O homem, ele tem as regras dele. Muitos querem te derrubar. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não. Aí minha esposa estava no último dia para pregar no Jardim Santander, eu estava lembrada ali. A perua cheia, meu carro cheio de gente. Aí começou a chorar e dizer: eu não vou mais. Eu digo: você não vai? A gente está servindo aqui ao homem ou a Deus? Eita glória! Tá vendo, irmão? Pessoa, irmão, que está na igreja, qualquer coisinha sai da igreja, de foi fulano, ciclano, betano, a gente está firmado em quem? A gente está firmado em quem? Aleluia! A gente tem que estar firmado na rocha, que é Cristo. E a Bíblia diz que vem o vendaval, vem isso, vem aquilo outro, ele está lá. Mas aquele que está firmado na areia, qualquer coisinha, fica botando culpa no outro. É assim, né? Meu irmão, Deus abençoe vocês. Né? Amanhã estará aqui conosco o irmão Júlio César. Né? Ele vai pregar a palavra do Senhor aqui amanhã, vai começar uma campanha, o presidente do Júlio César, né? Aleluia! Na quinta-feira, doutrina. Na sexta-feira, a irmã Juliana. No sábado, o irmão Gilmar. E no domingo, a irmã Andréia. Tá bom? Que Deus abençoe vocês todos. E a recompensa de Deus seja grande na nossa vida. Amém? Palmas para Jesus! Aleluia! Tem alguém que afastou do Evangelho, porém está conosco, para ouvir a palavra da reconciliação, tempo muito oportuno, como diz a própria Bíblia, operação braços abertos. Cristo sempre usando operação, praticando operação braços abertos. Ele morreu de braços abertos e continua de braços abertos, chamando o povo à reconciliação. Tem irmãos que congregam em outro ministério? Sejam bem-vindos! A Bíblia diz que quando nós chegar nas nuvens, ninguém vai identificar o ministério congregando aqui na terra, não. Não haverá isso, haverá um povo santo e glorificando a Deus. A Bíblia diz que salvação não tem placa e nem fronteira. Glória a Deus. É na ação direta do Espírito Santo. Amém. Tem pessoas que não crentes estão conosco, pessoas católicas também não tem, todos congregam aqui. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Os irmãos quisermos só fazer esse tem aqui, irmão. E orar em favor dos irmãos e das irmãs, porque Jesus pregava e depois ele pregava ensinando, ele sempre
sabe? Quem sabe? Tem pessoas que às vezes não assim, acho que não deve ver a Bíblia. Sabe quanto tempo Jesus? Sabe quanto tempo Jesus ficou aprendendo? Mais de 20 anos. Louvado seja Deus. Aproximadamente dos 2 anos até os 28 anos, quando ele estava com 30 anos, aí ele começou o ministério, depois de praticamente 30 anos de aprendizado. Com o Pai. Eita maravilha! Com o Pai. Exatamente. Vamos agradecer a Deus. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor deu nesta noite, meu Deus, nas demais também. Assim, a cruz do céu, nos levando em paz, Senhor. Pai, bendita a misericórdia, meu Deus. Deus, apresentando as nações, apresentemos as nações, a nação de Israel e outras nações, Senhor. Ó Senhor da glória e da graça constante, nossa família, a glória de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus para sempre. Amém. E graças a Deus. A paz